mensagem que o Senhor colocou no nosso coração para trazer aos irmãos hoje é uma mensagem de esperança, mas eu quero falar sobre a esperança que não se desespera. Está baseada na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4, 16 a 21. A esperança que não se desespera. A vida verdadeira é selada, é timbrada pela esperança, uma esperança tão robusta que espera até mesmo contra a esperança. Quer dizer, contra todas as possibilidades. Foi assim com Abraão, pai da fé. Deus lhe prometeu um filho, em cuja descendência seriam abençoadas todas as famílias da terra. O problema era que quando Abraão recebeu esta promessa pela primeira vez, ele já estava com 75 anos de idade. A sua esposa com 66 anos e era estéril. Havia sido estéril toda a vida. Então era uma promessa improvável de ser cumprida, e para vê-la cumprida, Abraão precisou crer e esperar na promessa de Deus. Porém, outra dificuldade para Abraão foi exatamente o tempo de espera. Ele teve que esperar 25 anos para ver a promessa ser cumprida. Quem de nós seria capaz de esperar todo esse tempo para vermos cumprida uma promessa de Deus em nossa vida? Quanto tempo tens esperado pela resposta de Deus às suas orações, por sua família, por seus filhos, por sua esposa, por seu esposo, por alguma necessidade? Muitas vezes Deus nos faz esperar porque deseja provar a nossa fé e cultivar em nós exatamente a esperança e a paciência, que são frutos, que são resultados da fé. Quem tem fé tem esperança, quem tem fé espera. Esse foi o caso de Abraão, o pai da fé. Deus lhe fez uma promessa improvável de ser cumprida, contra todas as possibilidades humanas, contra todos os prognósticos, contra todo o bom senso da razão humana. Abraão não duvidou por incredulidade, mas a Bíblia diz que pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, e esperou mesmo contra a esperança. E o milagre aconteceu em sua vida. Isaque nasceu, e com ele o cumprimento da promessa de Deus, de que Abraão seria pai de uma grande nação. A frase, irmãos, contida no versículo 18, que diz que em esperança creu contra a esperança, significa que Abraão creu no impossível. Ele creu contra todas as impossibilidades. E por isso ele manteve uma esperança que não se desespera. Baseado na experiência de Abraão, eu quero compartilhar com os irmãos algumas características da esperança que não se desespera. E a primeira é a seguinte: ela está fundamentada não em sentimentos humanos, mas na promessa de Deus, na promessa divina. Se Abraão fosse considerar a sua situação humana e de sua esposa, os dois já com quase 100 anos de idade, ainda por cima sua esposa estéril, certamente isso produziria nele um sentimento de impotência, de incapacidade, de impossibilidade. E se ele fosse dominado por esse sentimento, certamente seria difícil manter a esperança. Abraão não dependia de seus sentimentos para manter a esperança, mas ele confiava na promessa de Deus.
Deus lhe havia prometido um filho e essa promessa não havia sido revogada apesar do tempo. Abraão já estava velho, seu corpo já estava amortecido, mas esse velho patriarca não confiava na sua capacidade, no que havia nele, mas naquele que é superior a todas as coisas. Ele confiava no Deus dos impossíveis. Não devemos viver pelos sentimentos, porque mudam a cada instante, mas devemos viver agarrados nas promessas de Deus que não mudam. Não importa o nosso sentimento, não importa o que eu estou a sentir, o que importa é a promessa de Deus que não muda. Quando começarmos a ter sentimentos negativos, sentimentos capazes de levar-nos à desesperança ou ao desespero até, devemos tirar os olhos de nós mesmos e colocar os nossos olhos em Deus. Dele vem a nossa esperança, Ele é a nossa esperança, nele podemos confiar. Em segundo lugar, a segunda característica da esperança que não se desespera, ela está fundamentada não em circunstâncias, mas naquele que governa as circunstâncias, que tem o controle de todas as circunstâncias. Alguém já disse que a fé ri das impossibilidades. Ela ri das impossibilidades, pois a fé não é uma mera suposição hipotética, mas é uma certeza experimental de quem conhece Deus. A fé não lida com possibilidades, mas ela lida com convicção. Como diz o escritor aos Hebreus no capítulo 11, versículo 1, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. O objeto da fé não está no homem, mas em Deus. Abraão não creu nele, ele creu em Deus. A fé não contempla as circunstâncias, mas olha para aquele que está no controle das circunstâncias. Abraão estava diante de uma situação humanamente impossível, mas ele sabia que Deus poderia fortalecer seu corpo, ressuscitar a fertilidade no ventre da sua mulher. Ele sabia que o filho da promessa não seria fruto apenas de um nascimento natural, de uma ação natural, mas sobretudo de uma ação sobrenatural. No versículo 18 o texto diz assim: ele creu no Deus que vivifica os mortos e chama as coisas que já não são como se já fossem. Abraão creu no Deus onipotente, que tem todas as coisas debaixo do seu domínio, debaixo do seu controle. Ele creu no Deus que vivifica os mortos, que dá vida ao que já está sem vida. Ele creu no Deus que chama as coisas que não são como se já fossem, que pode fazer algo do nada. Ele creu no Deus que não precisa de algo para criar. A sua matéria-prima é a sua palavra. Ele diz: faça-se, e se faz. Ele pode trazer coisas que não existem à existência, somente com a sua palavra, como fez em Gênesis, na criação do mundo. Haja luz, e houve luz. A esperança que não se desespera não olha ao redor, olha para cima. Não vê as circunstâncias, contempla o próprio Deus que está no controle de todas as coisas. Deus nunca perde controle. Terceira característica da esperança que não se desespera, ela está fundamentada não nas ações humanas, mas nas intervenções divinas. Se vamos basear nossa esperança nas ações humanas, a depender da situação, nós podemos até entrar em desespero,
porque realmente há coisas que nós não podemos, só Deus pode tudo. E o que Abraão precisava não era de uma ação humana, mas era de uma ação divina, sobrenatural. Houve um período nesse tempo de espera, haviam passado 11 anos, Abraão e Sara fraquejaram por um tempo na espera do filho da promessa. Quando Deus fez a promessa, Abraão tinha 75 anos, mas agora ele já estava entre 85 e 86 anos, já haviam passado um pouco mais de 10 anos e nada de a promessa se cumprir. Então tentaram uma solução humana, decidiram seguir por um atalho. A ideia foi de Sara. Sara tinha uma escrava chamada Agar, disse: ô meu marido, não tem mais esperança, Deus prometeu, ele vai dar, mas não será através de mim não, será através da escrava. Deita com ela, porque ela é minha escrava, o filho dela vai ser meu filho, será nosso herdeiro. Eles agiram na carne, tentaram resolver uma situação que dependia exclusivamente de Deus e por isso sofreram as consequências dessa precipitação. Contudo, irmãos, ainda que a ação humana, sem a condução divina, resulte em sofrimento na terra, não significa derrota no céu. Deus não havia desistido dos seus planos, da sua promessa. Deus não desistiu do que prometeu. O plano do homem pode ser atabalhoado, mas o plano de Deus não pode ser frustrado por ninguém. 13 anos depois dessa precipitação de Abraão e Sara, Deus repetiu a mesma promessa a Abraão. Já estava com quase 100 anos, era mais difícil. Quando já havia esgotado em Abraão e Sara todas as possibilidades de terem um filho. Nessa época Abraão já estava com quase 100 anos de idade, Sara com 91, e ainda por cima havia sido estéril toda a sua vida. Humanamente falando, não havia mais esperança, não havia qualquer possibilidade. Mas a Bíblia diz, irmãos, eu vou ler o texto, que Abraão, em esperança, creu contra a esperança. Deus esperou Abraão chegar a seu limite máximo. Deus esperou Abraão chegar onde todas as suas possibilidades se haviam esgotado antes de agir. Esperou que todas as possibilidades da terra cessassem antes de realizar seu plano. Então a promessa se cumpriu, o milagre aconteceu e Isaque nasceu. O limite do homem não limita a Deus. A impossibilidade do homem não ameaça a Deus, pois os impossíveis do homem são possíveis para Deus. Quando o homem chega ao fim dos seus recursos, Deus ainda tem à sua disposição toda a suprema grandeza do seu poder. Deus faz assim para que coloquemos nele toda a nossa confiança, para que tenhamos nele toda a nossa alegria e para que dediquemos a ele toda a glória devida ao seu nome. Abaixa a tua cabeça, tu que estás a esperar um milagre na tua vida, na tua casa, na tua família. Mantenha a esperança, porque o Deus de Abraão também é o nosso Deus. Ele não muda e suas promessas não falham. O impossível dos homens é possível para Deus. Tens problemas na família, no casamento, um filho que está desviado do bom caminho, estás desempregado, estás a passar por aflição financeira, estás com a saúde fragilizada. Seja qual for a tua situação, por mais difícil que pareça, não te desespere, mas coloque a tua esperança no Deus dos impossíveis.
Eu te convido a conhecer o Deus que ressuscita nossos sonhos, o Deus que faz a estéril ser alegre mãe de filhos e que nos ergue quando já estamos falidos. Podes agir como Abraão, em esperança creu contra a esperança, não duvidou, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Bendito seja o seu nome, Deus, porque és o mesmo Deus do passado, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Aquieta a nossa alma, abranda os nossos temores, acalma o nosso coração, gera em nós uma fé inabalável, uma confiança inteiramente capaz de esperar, ainda contra a esperança, no nome de Jesus. Amém.